subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da IBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 10 na nossa revista, né? A lição de número 10 será ministrada no próximo domingo e estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, tá certo? Tem sido um tempo de muito aprendizado e bastante pesquisa, né? Bastante coisa interessante, né? Aprendemos sobre Filioque e que essa visão trouxe uma divisão na Igreja do Oriente e do Ocidente, e bastante coisas interessantes para o desenvolvimento do nosso conhecimento com respeito ao verdadeiro Deus, que não existe se não for Deus Trino, né? Deus em três pessoas subsistentes, certo? Então, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ambos têm poder, glória e majestade. Na lição de número 9, nós estudamos sobre Jesus Cristo, o Espírito Santo regenerador. E na lição de número 10, será ministrada no próximo dia 8 de março. Nós estamos chegando já ao final da nossa lição, né? E na lição de número 10 estaremos estudando sobre o Espírito Santo, o capacitador, né? Já foi uma ordem de Cristo, né? Quando ele disse: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei um Consolador. O comentarista usou 3 livros diferentes para trazer o esboço dessa lição, né? Ele usou Joel capítulo 2, versículo 28 a 29, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo de 1 a 4, Atos capítulo 8, versículo 14 a 17, e 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 4 a 7, né? E o texto diz assim: há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Também sobre os servos e sobre as servas, aqueles dias derramarei o meu espírito. Aí no Atos capítulo 2, versículo de número 1 a 4, diz: cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos pousaram sobre cada um, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Atos capítulo 8, versículo de número 14 a 17, diz: e os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Ele impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, no seu versículo número 4 até o versículo 7, está escrito: ora, há diversidade de dons, mas o Senhor, o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Muito bem. Paulo termina com essa brilhante declaração, né? E nós podemos observar que dentro desse contexto nós vamos aprender sobre a promessa do derramamento do Espírito. Vamos aprender tópico de número 1, tópico de número 2, o cumprimento, poder para testemunhar. O tópico número 3 é continuidade do derramamento do Espírito, né? Então nós vamos aprender um pouco sobre essa
temática, né, sobre essa questão de derramamento do Espírito, ou Espírito Santo, ou capacitador, por que não dizer, né? Então, é de bom ouvir entendermos um pouco sobre esta demanda, certo? Muito bem. A promessa proposta na Bíblia sobre o derramamento do Espírito Santo, ela teve o seu cumprimento, né? Primeiro inaugural no Pentecostes, uma festa 50 dias depois da colheita, e o povo estava reunido ali. Então essa promessa, ela rompe os limites da aliança, né? Da antiga aliança, em que a unção do Espírito, né, se restringia a líderes, a executores da missão divina. Na nova aliança, a atuação do Espírito Santo, ela permanece válida para todos os que creem, e vai além ainda da regeneração. O Espírito também é capacitador do crente, né? Para que o serviço no reino de Deus, para servir no reino de Deus. Então, nesse texto, nós vamos aprender que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com a manifestação sobrenatural, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo, né? Então, ele é o capacitador. Então, o derramamento do Espírito, né? O que seria isso? É uma promessa de abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito atuava do modo pontual sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas, conforme vamos ver em 1 Samuel, capítulo 19, versículo número 20, né? E 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, e Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Porém, cerca de 800 anos depois, antes de Cristo, Joel profetizou sobre essa nova dispensação, né? Então, como está escrito na leitura bíblica em classe, né, Joel capítulo 2, ele foi escrito durante o ministério, o livro de Joel foi escrito no ministério profético em Judá, né, nos anos 835 a 825 a.C., e situa-se no cenário de crise nacional, né? E aí simbolizado pelo juízo divino, por meio da invasão de gafanhotos e de uma seca terrível que houve, né, que devastava a nação. Então Joel capítulo 1, versículo 1 até o versículo 20, trata dessa calamidade, né, que levaram os judeus ao arrependimento, um arrependimento profundo, né, e ao clamor incessante pela misericórdia divina, tá certo? Então, quando vamos trabalhar essa questão, nesse capítulo, nós vamos ver, nesse contexto de conversão nacional, nós vamos ver que Deus faz o povo enxergar além da recuperação das pragas, mostrando que viriam bênçãos ainda maiores. Então surge aí também uma maravilhosa promessa: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28, a parte A do texto, né? E o termo hebraico é bassar, traduzido por toda a carne, significa todos os seres viventes, isto é, extensivo à totalidade da raça humana, sem nenhuma distinção de sexo ou status social. Então retira-se, portanto, a promessa aponta para a abrangência universal. Reitera, aliás, não é retira, reitera-se, né? E é universal, né? Essa abrangência universal do Espírito, nós vamos ver que todos, de forma indiscriminada, né? Mas todos que invocam o nome do Senhor, né? Então a profecia de Joel expressa esse coração, o coração de Deus, ao derramar o seu Espírito sobre todos os que creem. Então um novo tempo, um tempo de graça e de poder divino, né? Sobre a vida das pessoas que acreditam, que buscam, que querem esse renovo. Então, esses são acessíveis a homens, mulheres e todas as idades, condições e etc. Então, isso sinaliza que a promessa de Deus, a promessa, ela é promessa democratizada, ela fica democratizada, a ação do Espírito, quebrando a exclusividade da antiga aliança, e ela se estendeu
para todos os povos, né? Tribo, línguas e nações e assim sucessivamente. Então, a promessa do Espírito é vigente para todos, né? A igreja odierna é chamada a buscá-la, manifestar os dons de santidade, conforme o pastor Antônio Gilberto disse na plenitude da promessa pentecostal, ele dizendo que aguarda um palco, né? Um pleno cumprimento. Isso é um avivamento que atingirá a igreja em geral e suas instituições, ok? O tópico diz assim, o segundo ponto, subtópico, aliás, fala assim, uma promessa com ação sobrenatural. Então, Joel profetizou um derramamento do Espírito que viria, né, acompanhado de manifestações visíveis, sobrenaturais. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, né, ou terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também os servos e servas, e aqueles dias derramarei do meu Espírito, conforme está escrito em Joel 2, versículo 28, parte B até o versículo 29. Então, nessa ação do Espírito, ocorre uma mudança de paradigma aí, né? Como já assinalado aqui, a promessa do derramamento do Espírito não exclui e nem discrimina grupos, né, de pessoas, expressando aí a extensão plena da graça de Deus sobre todas as gerações, de todas as classes e indivíduos que buscam o Senhor, né? Então, nas dispensações anteriores, o Espírito de Deus esteve restrito a indivíduos específicos, né? E escolhidos, no caso. E, sobrenaturalmente, para desempenharem funções determinadas no plano divino, e assim, líderes tais como Gideão, os primeiros reis de Israel, Saul e Davi, o profeta Miqueias, ele vai tratar essa questão no capítulo 3, versículo 8, né? E receber o Espírito de modo particular e temporário. Entretanto, a promessa escatológica do derramamento do Espírito, a capacitação do Espírito foi estendida a todo o povo de Deus, de modo que se tornaria profeta, participante direto da ação e da revelação divina. Então, desta forma, as profecias, e os sonhos, visões, aí revelam a atuação de Deus vivo entre o seu povo. Então, são experiências extraordinárias, né, que servem de edificação espiritual, não é? Que elas indicam que a vida cheia do Espírito Santo é ativa, dinâmica, é sensível à voz do Espírito de Deus, né? Aí a voz do próprio Deus em si. Então, aonde o Espírito é bem-vindo, o agir de Deus manifesta com propósito, né, e poder. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão, de santidade restrita diante de Deus, a fim de ser um canal sensível para a manifestação dos dons do Espírito Santo. Nos dias atuais, nós estamos tendo dificuldades com movimentos e não provimento do Espírito, né? As pessoas fazem movimentos, fazem eventos em megas templos, mas o Espírito, que é bom, como diz o nordestino, nada, né? Percebe-se que o estereótipo, a performance, né? O povo está em busca disso, de performance, mas tem que deixar, sai a performance, sai do palco e deixa o Espírito do Santo entrar no seu viver. Aí você vai ver o que vai acontecer, né? O que Deus tem a fazer. As promessas se cumprirão, a graça e a misericórdia de Deus virará extensão no seu ministério, né? Então, uma promessa, subtópico 3, diz assim, a promessa aos últimos dias. A profecia de Joel, palavra profética direcionada aos tempos, a um tempo escatológico específico, naqueles dias derramarei o meu Espírito. No vocabulário da Antiga Aliança, a expressão aqui naqueles dias aí Yomen, refere-se ao período messiânico e ao desenrolar aí dos acontecimentos finais, né, relacionado ao plano redentivo de Deus, né? Nós vamos observar que o apóstolo Pedro, ele identifica o Pentecoste como o cumprimento inicial desses últimos dias. Então, o derramamento do Espírito, esses dias se inaugura
com a encarnação. Esses dias se inauguram com a encarnação, morte, ressurreição, não é? E exaltação do Messias, que juntos com o Pai envia o Espírito como consolador e capacitador da igreja, conforme está escrito em João capítulo 15, no seu versículo de número 26. Né? Nesse entendimento, né, que estamos indo, a descida do Espírito no Pentecoste não foi um evento isolado, né? Há uma experiência histórica do primeiro século. Ao contrário, marcou o princípio de uma nova dispensação. Segundo a teologia pentecostal, com a ascensão de Cristo, inicia-se um processo de inauguração da igreja, que culminou no dia de Pentecostes, né? Então, o comentarista Strongett, ele leciona que ele diz que a igreja teve sua origem, ou pelo menos foi publicamente reconhecida pela primeira vez no dia de Pentecostes, né? Ao citar a eclesia, igreja, pela primeira vez em Mateus 16, 18, Jesus ele falava de algo que iniciaria no futuro e edificaria, né? Ou seja, aikondomesos, ou seja, este aspecto, nota-se que Lucas nunca emprega o termo eclesia em seu evangelho, enquanto Atos dos Apóstolos, o termo aparece 24 vezes especificamente, né? Isto mostra, essa leitura sugere que o cumprimento da promessa do Espírito, né? Inaugura aí a vida da igreja com realidades escatológicas, isso Lucas enfatiza a igreja como futuro obra, como fruto da obra do Senhor, exaltando o Espírito Santo, né? Então, o fato de Lucas observar o uso da igreja, reservar o uso da igreja para Atos, ele pode ser entendido teologicamente como uma convicção de que a igreja só se manifesta plenamente após a ressurreição. Então, o Pentecoste, por exemplo, quando Cristo envia o Espírito, né? No obstante, o duplo volume de Lucas, que é no caso o Evangelho e Atos, ele deve ser lido como uma obra única. Assim, a ausência do termo eclesia no Evangelho e sua abundância apresenta a obra de Cristo, enquanto Atos apresenta a obra do Espírito. Em termos gerais, nós podemos ver que a descida do Espírito Santo inaugura a igreja e prossegue sua atuação contínua, né, na vida do crente até o arrebatamento dos salvos, aliás, né? Então, a profecia de Joel não se esgotou no Pentecoste. Pelo contrário, permanece vigente durante toda a dispensação da igreja. Então, a promessa é válida a todos que creem em todos os tempos, certo? O segundo tópico fala sobre o cumprimento da promessa, o poder para testemunhar. O Espírito Santo veio com poder do alto, né? A descida do Espírito no dia do Pentecoste constitui um marco histórico, né? Histórico e teológico, por que não dizer, na revelação progressiva de Deus e na formação da igreja. Antes de sua encarnação, Jesus ele assegurou aos discípulos que seriam revestidos de poder. E eis que vos envio a promessa de meu Pai, porém ficai, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Né? Essa promessa encontra no seu cumprimento inicial no dia de Pentecostes, quando o Espírito é derramado como ato de mediação do Cristo exaltado. Então a expressão revestido traduz o verbo grego andio, que é usado para a ideia de vestir-se de algo, enfim, entra numa roupa e está envolvido como por uma armadura, enfim. Aqui denota-se a investidura sobrenatural do Espírito Santo sobre os discípulos, preparando-os não apenas para resistir ao pecado, mas sobretudo a ousadia de proclamar o Evangelho. O termo grego aqui, dynamis, ou seja, poder, remete aí a uma energia ativa, a um componente que procede do próprio Deus. Em Atos, esse poder é diretamente associado à missão. Serão minhas testemunhas,
até os confins da terra, né? Então aponta para uma capacitação sobrenatural indispensável para testemunhar de Cristo. Assim sendo, o Espírito veio com poder do alto, para atuar em múltiplas dispensações. Na santificação, capacitando o crente a mortificar as obras da carne, né? Aí no testemunho, com ousadia, né? Preparando os discípulos a pregar com intrepidez, nos dons espirituais, né? Concedendo a graça para realizar sinais e prodígios, e na edificação da igreja, servindo para fortalecer e expandir o corpo de Cristo. Então, em suma, historicamente, inaugura-se a igreja doutrinariamente, né, autêntica, né, a promessa do Pai mediada pelo Filho, teologicamente conduz à santificação, ao testemunho ousado e à manifestação dos dons e da edificação do povo de Deus, né? O segundo subtópico do segundo tópico diz assim: os sinais da descida do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo: o som, como de um vento veemente e impetuoso, e as línguas repartidas, como que de fogo. O vento e o fogo, ela enfatiza a grandeza da ocasião e são os sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito Santo, né? Aí nós vamos ver que existe um paralelo fascinante dentro desse contexto, porque um contraste e uma entrega da lei, um paralelo, um contraste e uma entrega da lei, ou seja, a descida do Espírito no Pentecoste, no Sinai, ressoavam aí os trovões que chamavam-se e ardiam, né, no cume do monte. Então, no dia de Pentecoste, em uma casa de Jerusalém, também há um som de coluna, há um som e chamas, mas agora como de um vento que sopra de línguas repartidas, certo? O comentarista Vicente, ele descreve a intensidade do som ectios, né, que acha literalmente que de um vento forte e contínuo. Então a Bíblia de Jerusalém, a BJ, traduz como um ruído, como algo, como agitar-se de um vendaval, né? A Bíblia King James, né, ou BKJ, como uma rojada de vento impetuoso, enfim, são frases traduzidas como fogo, de fogo, né, que é rezeite, pi, ou seja, significa como se fosse isto, a semelhança do fogo, mas não consistindo no fogo. Então a Bíblia literal do texto tradicional, o LTT, ela traduz adequadamente a línguas como se fosse de fogo, ou seja, esses sinais são introdutórios e servem somente para aquele evento, ok? Então, o som como de um vento simboliza a presença do Criador. As línguas como que de fogo não são sinais de purificação e consagração, né? E podemos observar isso, que nós temos o comentário bíblico pentecostal e destaca-se que o som do vento poderoso significa que o Espírito Santo está com os discípulos e chama-os, e as chamas de fogo em forma de línguas estranhas, né, que pousam sobre cada um deles, né? Aí nós temos a evidência do revestimento de poder. Esse revestimento de poder veio como um sinal específico, falar em outras línguas. Então, no Pentecostes, os discípulos começaram a falar em outras línguas, né? A rigor, que significa vocabulário, um vocabulário diferente das línguas nativas. Em todo caso, né, o contexto identifica o termo glossais, no caso, como um idioma desconhecido pelos locutores, né? Esta é a primeira ocorrência do termo glossolalia na história, né, na história bíblica. Portanto, a tradução literal é outras línguas, no sentido de idiomas diferentes. Contudo, as tradições mais antigas utilizavam a expressão línguas estranhas, como está na Almeida Revista Corrigida, por exemplo, né? E as línguas desconhecidas, como Alianças Corrigida, com Almeida e Corrigida é fiel,
né? E a Bíblia King James, né, de 611, também trabalha essa mesma nomenclatura, essa mesma proposta, né? Nós temos a declaração de fé das Assembleias de Deus, que diz assim, é enfática na questão, diz assim: o derramamento do Espírito veio como um sinal específico, ou falar em línguas, em Atos 2:4, a ortodoxia ensina que os pentecostais usualmente sustentam o que fala em outras línguas é sempre uma evidência final, né, dessa experiência especial. Desse modo, na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito Santo. Porém, no batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder, né? O tópico de número 3, nós temos aí a continuidade do derramamento, né? Então, a extensão do Espírito Santo, por exemplo, nós vamos ver que no sermão do Pentecoste, Pedro exorta a multidão a 3 passos fundamentais: arrependimento, batismo em nome do Senhor, né? Para a remissão dos pecados. Então, e por conseguinte, o recebimento do dom do Espírito. O dicionário de Vine, ele leciona o termo grego usando para dom, dória, né, que denota aí o presentes grátis, né, e acentuando aí o caráter gratuito, né. É sempre usado no Novo Testamento cerca de um dom espiritual ou sobrenatural, mas não se trata de algo conquistado por mérito humano, mas de uma concessão divina, o resultado das obras redentoras de Cristo e das ações sobrenaturais, ou soberana, aliás, do Pai, ok? Nós vamos observar que o subtópico 2 fala assim: o Espírito opera em diversidade e unidade, né? Então, podemos observar que Paulo leciona que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O termo diversidade é diareses, que significa distribuição ou variedade ordenada, ok? Então, Paulo, ele utiliza para indicar que o dom espiritual não é só uniforme, mas múltiplos, né? E complementares ou complementares, né? No caso, a diversidade, uma zona sobre divisão, mas por variedade de dons, ou seja, as operações, os ministérios, né? Então, a unidade do Espírito não anula a variedade, mas a organização de modo geral, de modo que a carne, que cada crente, aliás, de forma que cada crente seja um instrumento nas mãos de Deus, né? Nas mãos do Senhor. Então, o Filho é quem dirige, o Espírito, ou seja, o ministro, né? Que é diaconai, estabelecendo funções a serviço da igreja. É o Pai quem opera os resultados, que é energemata, né? Produzidos de frutos corretos, né? Ou concretos, né? Essa dinâmica é profunda teologicamente, e a origem, a direção, a eficácia, a obra espiritual são profundas dentro desse contexto, né? E assim sucessivamente. Então, a doutrina dos dons espirituais, conforme a fé pentecostal, né, enfatiza 3 doutrinas centrais. Primeiro, a universalidade dos dons, né, em que todos os crentes, sem distinção, podem receber, e a fidelidade coletiva, em que todos os dons têm caráter individualista, mas visam ao homem comum, né? E a harmonia trinitária para ratificar aqui os dons como obra do Espírito, né? Do Espírito Santo, dirigida pelo Filho, realizada pelo Pai, né? Então demonstra aí que a vida eclesial é reflexo da comunhão da própria Trindade, né? Assim sendo, essa pluralidade de dons indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem dons específicos visando a edificação, né, e a união dos crentes. Desse modo, o falar em línguas é apenas uma evidência inicial
do batismo com o Espírito Santo. Essa evidência contínua é vista no fruto do Espírito, certo? E aí vamos ver ainda o terceiro subtópico, e o último diz assim: o Espírito distribui dons com propósito. Na declaração de fé, na nossa declaração de fé, ela está bem aqui na minha frente. Deixa eu mostrar para você. Aqui, na nossa declaração de fé, ela vai ser usada aqui na página de número 23, né? Quando o comentarista faz uso, e eu farei também, né? Então, a declaração de fé professa categoricamente na atualidade dos dons, professa crer, né? Categoricamente, crê na atualidade dos dons espirituais distribuindo pelo Espírito Santo a igreja, né, para a sua edificação, conforme a sua soberana vontade, porque para o que for útil, de modo que, de acordo com os textos do Novo Testamento, retifica-se que os dons espirituais são indispensáveis à igreja, a igreja odierna, né, com propósitos particulares, ou peculiares nesse caso. Nessa esteira aí, destaca-se os dons que não são para ostentação pessoal, mas para o serviço do reino, para a edificação da igreja, para a glorificação do nome de Cristo, né, do Senhor Jesus, e o Espírito os distribui para o que for útil. Então os repare, cada um como quer, ele reparte a cada um como quer. É isso que diz a nossa lição de hoje. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas. Na próxima aula, estaremos na aula 11, né? Onde estaremos tratando sobre o Pai e o Espírito Santo, certo? Deus abençoe e até a próxima.